Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje nós vamos tratar de um problema clássico aqui de pesquisa operacional, de programação linear binária, né? Então, esse problema é o problema do caixeiro viajante, né? Hoje em dia essa expressão já caiu um pouco em desuso, né? Caixeiro viajante, na verdade, hoje em dia é um representante comercial. A ideia desse problema é que ele precise visitar vários locais e ele tem que fazer isso da melhor forma possível, economizando tempo, economizando dinheiro, enfim, tentando rodar na menor distância total, né? Então é um problema bastante interessante. Esse problema foi desenvolvido pelo William Hamilton e ele fez um desafio num jogo lá, onde ele fez um grafo, ele construiu um grafo não orientado, ou seja, você pode ir ou voltar de um ponto para o outro, tanto faz. E esse grafo era um dodecaedro, né? Era esse desenho aqui. Então, o desafio que ele queria era o seguinte: vamos sair de um ponto, seja ele qual for, vamos visitar todos os pontos desse dodecaedro e voltar ao ponto de origem. Não pode repetir nenhum ponto nessas visitas, só pode ser visitado uma vez e também não pode deixar de visitar nenhum ponto, né? Então, para resolver isso aqui foi necessária a formulação de um problema, né, de pesquisa operacional de maneira binária, onde as respostas seriam quais arcos deveriam ser escolhidos para essas visitas aí a todos esses pontos. Bom, e, obviamente essa modelagem, essa lógica aqui criada pelo Hamilton, ela foi aproveitada para N outras atividades. Então hoje, se você faz um caminhão sai para fazer distribuição urbana, ele pode trabalhar, né, dentro das possibilidades, ele pode trabalhar aqui o problema do caixeiro viajante. Como eu já disse, o representante comercial, ele também precisa seguir uma lógica onde ele tem que visitar vários pontos, né? Tem que visitar todos esses pontos, não pode repetir, não faz sentido, né? Então, e tudo isso ao menor custo possível, a menor distância possível, enfim, o menor tempo possível, depende do que ele está querendo otimizar. Bom, para a modelagem do caixeiro viajante, nós temos aqui os parâmetros do modelo de maneira bem clara aqui, onde C e J vai ser o custo, ou a distância, ou o tempo para ir do ponto I para o ponto J, né? Sendo o I tantos quantos forem os pontos e J também, né? Esses pontos são os pontos a serem visitados, pode ser cidade, cliente, casa, loja, etc, né? As variáveis de decisão, como eu já disse, eu já comentei, elas são binárias. Então o X e J, do ponto de origem ao ponto de destino, se esse arco que sai de I para J, se ele for de fato escolhido, o caixeiro viajante, portanto, ele vai desse ponto I para o ponto J, sendo o I diferente de J, obviamente, né? Em 0, se for a resposta 0, é que esse arco não vai ser utilizado, né? Não vai ser escolhido. A formulação geral nos mostra, portanto, que a função objetivo visa minimizar o somatório do somatório desse C e J, que pode ser custo, distância ou tempo, pode ser inclusive outras coisas também, depende do modelo, depende do problema que se coloca para nós, né? Mas vamos considerar aqui custo, distância ou tempo, e o X e J é o binário a ser escolhido, né? Então, como a gente vai ter vários somatórios aqui, caso aquela ligação seja escolhida, aqui vai ser 1, se não for escolhida vai ser 0, né? As restrições do modelo, elas são, a gente precisa tomar bastante cuidado e ter bastante atenção com elas, porque elas precisam garantir que todos os pontos de origem serão visitados uma única vez, todos os pontos de destino serão visitados também uma única vez, e nós temos que criar uma restrição que impede a formação de sub-rotas. É como se o problema tentasse dividir o problema do caixeiro viajante, que precisa visitar vários pontos, ele dividir em 2 sub-rotas ou 3 sub-rotas. Lá no exemplo que a gente vai dar logo adiante aí, vai ficar mais claro isso.
né? E aqui a restrição que garante que todas as minhas variáveis de decisão vão ser binárias, 0 ou 1. Né? Então, indo já direto aqui para o problema, né? Eu acho que vai ficar mais fácil aqui, vai ilustrar melhor. Nós temos aqui um representante comercial está iniciando seus trabalhos no estado de Sergipe, após ser recentemente contratado por uma indústria farmacêutica. Para iniciar suas vendas, ele resolveu preparar um roteiro de visitas aos seus clientes, localizados em diferentes cidades de Sergipe, conforme a figura logo a seguir. Para essa tarefa, o rapaz entrou em contato com o terminal rodoviário de Aracaju, de onde a viagem dará início, a fim de coletar preços de passagens intermunicipais de todas as cidades onde se localizam seus clientes. Ele aproveitou essa oportunidade para também colher informações de todas as possibilidades, tudo que era possível se fazer nessas rotas aí e os preços de deslocamento entre todas essas cidades que deverá visitar. Na verdade, como representante, ele possui restrições orçamentárias, ou seja, deve estar com poucos recursos financeiros, o seu principal objetivo é saber qual será a melhor sequência de cidades a serem visitadas, de modo que o gasto total com as passagens de ônibus seja o menor possível. Então ele quer otimizar aí o custo combinado de todas as passagens que ele vai ter que gastar com essas visitas a essas cidades. Então qual é o roteiro que vai minimizar esse custo? Bom, essas são as cidades, né? Sai de Aracaju, temos uma cidade chamada Capela, outra chamada Propriá, outra chamada Poço Redondo e outra chamada Simão Dias. Você precisa visitar todas partindo daqui de Aracaju. Não interessa qual rota que ele vai fazer, na verdade o modelo precisa responder qual vai ser a rota mais barata para ele, mais econômica, né? Não importa para nós aqui qual vai ser o desenho da rota que o modelo vai fazer, o que importa é que seja mais barata. Lembrando que tem que sair de Aracaju, visitar todos os pontos uma única vez e voltar para Aracaju, né? Então, nós temos uma diferença desse problema do caixeiro viajante para aquele problema do caminho mínimo que nós já vimos, porque o caminho mínimo você saía de um ponto, fazia a menor rota e chegava em outro ponto, né? O seu final, o seu início era num ponto A e o seu final era num ponto B. Nesse caso aqui, do caixeiro viajante, é diferente, porque você precisa visitar todos os pontos. Lá no caminho mínimo você não precisava, por exemplo, passar por todos os bairros de uma cidade, você precisava passar pelo conjunto de bairros que lhe daria o menor caminho, né? E você também não precisaria, naquele problema lá, voltar para o ponto de origem. E aqui no caixeiro viajante você tem que voltar. Então você sai de Aracaju, tem que voltar para Aracaju e tem que visitar obrigatoriamente todas as cidades. Então essa é uma diferença aí bem grande para não se confundir, né? Às vezes algumas pessoas tendem a confundir o problema do caixeiro viajante com o problema da rota mínima lá, né? Das mínimas de distâncias. Então tem essas diferenças e elas são bem grandes, né? Bom, o rapaz lá, né, o representante comercial, ele recebeu essas informações, ele coletou essas informações junto ao terminal rodoviário lá de Aracaju, né, sobre esses preços aqui. Então de Aracaju para Poço Redondo custa R$ 42,50 a passagem. De Aracaju para Propriá, R$ 23,25 e assim por diante. De Poço Redondo para Aracaju, veja, de Aracaju para Poço Redondo, 42, Poço Redondo para Aracaju é o mesmo valor, né? Por isso que vocês vão ver que toda essa parte aqui, todo esse triângulo de números aqui, ele está refletido aqui, igual, né? Está refletido aqui, igual. Na verdade, nós pegamos os valores só daqui. Os daqui a gente completou com o que tem do lá. Então, veja bem, Simão Dias para Poço Redondo é a mesma coisa de Poço Redondo para Simão Dias, R$ 35 daqui, né? Então, dá uma olhada aí com calma que você vai ver que a tabela ela está completa aí com todas as informações que eu preciso. Bom, o problema está colocado. Então agora a gente precisa fazer a modelagem aí segundo os nossos conhecimentos aí de pesquisa operacional. Seguindo sempre aquela lógica, variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Então vamos aqui para a definição dos parâmetros a caminho das variáveis de decisão. Então aqui, definição dos parâmetros. O CIJ vai ser o preço da passagem de ônibus da cidade I para a cidade J.
né? Sendo I 1, 2, 3, 4, 5 e J também, mesma coisa, né? São todas as cidades que tem que visitar lá, né? As variáveis de decisão, portanto, elas vão ficar x 1, 2, né? Vai ser o preço da passagem de a primeira cidade, né, que no caso aqui é Aracaju, para a cidade número 2. A numeração lá foi numerada aleatoriamente, não faz muito sentido se está perto de Aracaju, se está longe, foi numerada pelo representante comercial lá que definiu aquela numeração. Então veja bem, 1, 2 quer dizer de Aracaju para Poço Redondo e 2, 1 vice-versa. Eu preciso considerar as duas hipóteses de ida e de volta, porque eu não sei qual vai ser o trajeto que o meu modelo vai me responder. Eu posso começar, por exemplo, com 1, 2, indo de Aracaju para Poço Redondo, como também pode-se escolher uma outra rota e, na verdade, a última perna de transporte a se fazer, né, de roteiro a se fazer, será de Poço Redondo para Aracaju. Por isso que eu tenho que considerar as duas. Mesma forma aqui, ó, se eu for 1, 3, de Aracaju para Propriá, que é uma outra cidade. Tanto esse pode ser o meu primeiro, a minha partida aqui, vamos dizer assim, né, minha primeira rota a ser feita, como pode ser a última. Então por isso que eu tenho que considerar as duas aqui, porque se de repente de Aracaju for para Poço Redondo e vai para todas as outras, e no final o último arco da minha viagem vai ser, por exemplo, de Propriá para Aracaju. Então eu preciso considerar sempre o par ida-volta. Aqui Aracaju para Simão Dias e vice-versa, Aracaju para Capela, vice-versa, né? Poço Redondo, vice-versa. Aqui Poço Redondo para Simão Dias e vice-versa. Então eu preciso considerar, obviamente, todas as combinações, né, de arcos entre essas cidades. Lembrando que o arco é a ligação, né? Em problemas de programação em rede, a gente sempre está considerando isso dessa forma. Então, com base em todas essas variáveis de decisão, eu preciso montar, já que eu defini as variáveis de decisão, eu preciso montar minha função objetivo. Minha função objetivo nada mais será do que a multiplicação daqueles preços da passagem para cada arco desse de viagem. Esse primeiro aqui, de Aracaju para Poço Redondo, custa R$ 42,50. Se olhar lá na tabelinha lá, que foi fornecida pelo terminal rodoviário, vai ver que é isso aqui. Depois, nós temos aqui de Aracaju para Propriá. Então, nós temos aqui também o preço da passagem. E assim por diante. Todos os preços aqui, completando todas as variáveis de decisão que nós encontramos, né? Bom, aqui nós vamos para as nossas restrições do modelo. As restrições estão descritas da seguinte forma. Esse primeiro grupo aqui de restrição garante que o nó I ele seja visitado apenas uma vez. Esse nó I é o nó de partida. Então todas as combinações, considerando os diversos nós, precisam ser visitados apenas uma única vez. Não faz sentido o caixeiro viajante, né, o representante comercial, ficar indo na mesma cidade 2 ou 3 vezes. Ele vai lá uma vez e resolve ir e vamos embora já, né? Então veja, considerando o I como sendo 1 e 1 é Aracaju, então de Aracaju para Poço Redondo, para Propriá, para Simão Dias e para Capela, e cada uma dessas viagens aqui pode ser feita só uma vez. Não faz sentido fazer mais de uma vez, né? Depois, partindo do 2 aqui, que é Poço Redondo em direção a Aracaju, em direção a Propriá, em direção a Simão Dias e em direção a Capela, também só vai ser escolhido um, né? Só vai ser escolhido um desses arcos, né? Não faz sentido escolher aqui mais de um aqui, porque senão você está repetindo a sua partida, ou seja, o seu ponto de origem está repetindo mais de uma vez. Então você não pode, por exemplo, vamos aqui no 3 aqui é Propriá. Propriá, você parte de Propriá para Aracaju ou para Poço Redondo,
ou para Simão Dias ou para Capela. Não faz sentido você partir de Propriá para Poço Redondo e depois para Capela. Fica parecendo que você foi para lá e de repente você está aqui de novo, misteriosamente, e aí você parte de novo para Capela, e daqui a pouco você está aqui de novo, misteriosamente, parte de novo para Aracaju. Então isso é impossível. Se você saiu daqui para aqui, não faz sentido você sair daqui para nenhum outro lugar. Se você saiu daqui para aqui, você está agora aqui. Então daqui você tem que continuar a sua viagem. Então essa restrição garante exatamente isso, que você não tenha partidas múltiplas do seu ponto de origem, tá certo? E o mesmo aqui é equivalente para Simão Dias e para Capela. Bom, e tratamos aqui, portanto, da origem. E o destino também precisamos fazer. Então, se você parte de Poço Redondo para Aracaju, de Propriá para Aracaju, de Simão Dias para Aracaju e de Capela para Aracaju, isso só pode acontecer uma vez. Só pode acontecer uma vez, porque senão, novamente, fica esquisito, fica parecendo que você está aqui. Você está aqui em Poço Redondo e vem para Aracaju. E daí a pouco, misteriosamente, você está de novo em Propriá, vindo para Aracaju. E daqui a pouco, de novo, você está em Simão Dias, misteriosamente, vindo para Aracaju. E, por último, misteriosamente, você está aqui em Capela, vindo para Aracaju. Então isso não faz sentido. Se você veio, vamos considerar o primeiro, que se você veio de Poço Redondo para Aracaju, acabou, é aqui que você está. Né? Então é daqui que você supostamente partiria para qualquer outro lugar, se fosse o caso. Né? Não é muito o caso aqui, porque na verdade, se eu estou chegando em Aracaju, eu estou fechando a minha rota. Né? Porque é o ponto final também, o ponto de destino final. Mas vamos continuar aqui, por exemplo, de Aracaju para Poço Redondo, de Propriá para Poço Redondo, de Simão Dias para Poço Redondo e de Capela para Poço Redondo, só faz sentido ter um desses arcos aqui escolhidos. Senão, de novo, é como eu estou dizendo, fica esquisito. Você está em Aracaju, parte em direção a Poço Redondo. Aí você está aqui. Aí, de repente, você parte de novo de Propriá para Poço Redondo. Ué, mas você já não está aqui? E aí, de repente, você parte de novo de Simão Dias para Poço Redondo. Ué, de novo, mas você já não está aqui? Como é que você está saindo de Simão Dias se você já está aqui? E o 5, de Capela para Poço Redondo. Você não já está aqui? Como é que você está saindo de Capela para cá? Então, só pode ser escolhido uma vez, porque senão o modelo pode se confundir e escolher mais de um destino para o mesmo lugar, considerando que você é uma pessoa só. Né? Então, não faz muito sentido, a gente tem que colocar essa restrição, senão o modelo acaba se confundindo. Nós temos também aqui um terceiro grupo de restrições que vai impedir a formação de sub-rotas com apenas 2 nós. Então, o modelo, como ele é um modelo matemático, você precisa alinhar e dar as devidas amarrações ao modelo para que ele calcule de forma correta. Se você deixar ele solto, né, esse modelo matemático, se você deixar ele solto, ele vai encontrar respostas que não fazem sentido na prática. Por exemplo, aqui, se você vai de Aracaju para Poço Redondo ou de Poço Redondo para Aracaju, você só pode escolher uma das duas, tá? Não pode escolher outra. Por quê? Senão o modelo ele pode tentar fazer sub-rotas. Ele pode dizer que você foi de Aracaju para Simão Dias e de Simão Dias para Aracaju, de Aracaju para Propriá, de Propriá para Aracaju, de Propriá para Capela, Capela para Propriá, e assim por diante. Então, se você for olhar, todos os pontos foram visitados, todas as origens e todos os destinos. Só que ficou parecendo que você foi e voltou, 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 quando na verdade isso não faz muito sentido na prática. Então, por isso é que cada rota dessa, seja qual for a possível rota, estão aqui todas as combinações de rotas possíveis dentro dessas cidades, sejam quais forem essas rotas, elas só podem ser escolhidas uma única vez e não permitirá a formação de rotas com apenas 2 nós. Quer dizer,
escolheu, ao invés de eu fazer uma rota inteira compondo todas as cidades, na verdade, olha aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 rotas compondo todas as cidades. Matematicamente isso é possível? Sim, mas na prática faz sentido? Claro que não. Né? O que faz sentido é eu fazer uma rota só compondo todas as cidades, né? E não 5 rotas compondo todas as cidades, né? Aqui eu tenho o quarto grupo que vai impedir a formação de sub-rotas com 3 nós. Da mesma forma lá que eu tinha a formação de sub-rotas com 2 nós, aqui também o modelo pode tentar fazer uma rota com 3 nós e outra com 2 nós. Apesar de que a com 2 nós eu já foi impedida no nossa restrição anterior. Mesmo assim, o modelo pode tentar fazer uma rota aqui com 3 nós, né, e dizer que tá tudo bem, já visitei todo mundo aqui também, foi embora. Então, todas as rotas possíveis de 3 pontos aqui, eu vou dizer que é menor ou igual a 2. Por quê? Porque ele vai escolher 2 e vai descartar uma. Essa uma que ele está descartando é a rota que fecharia esse triângulo aqui. Por exemplo, ele vem aqui de 2 para 4. Pode ser escolhido esse caminho? Pode. De 4 para 5 pode ser escolhido? Pode. E de 5 para 2? Não. Não pode ser escolhido, porque aí fechou. Aí ele vai fechar o triângulo aqui. Portanto, ele escolheu, por exemplo, aqui, e não pode escolher aqui. Por isso é que é 2 aqui. Se aqui fosse 3, ele escolheria 1, 2 e 3. Como é só 2, ele vai escolher 1, 2, ou então ele pode escolher 1, 2, ou então ele pode escolher 1, 2. Ele só não pode fechar o triângulo, né? Ele só não pode fechar aqui uma subrota com 3 nós. Vejam que todas as combinações estão aqui, todas elas menor ou igual a 2. Repetindo, 2, porque ele vai forçar o modelo a escolher apenas 2 rotas das 3 possíveis para se fechar o triângulo. Então ele não vai fechar o triângulo, ele vai impedir isso. E temos aqui esse quinto grupo de restrições que impede a formação de sub-rotas com 4 nós. Mais ou menos semelhante lá ao que a gente viu com a formação de sub-rotas de 3 nós, aqui também impede que o modelo faça o fechamento de um quadrado aqui, né? Na verdade, você tem as opções aqui de roteiros para cada um dos nós e ele tem que escolher apenas 3. Então vamos dar um exemplo aqui. De Aracaju para Capela. Ele escolheu, de Aracaju para Simão Dias. Vamos seguir as setinhas aqui. De Aracaju para Simão Dias. Suponhamos que ele escolheu essa rota. Aí depois de Simão Dias ele vai para Poço Redondo. Ele escolheu essa rota. De Poço Redondo ele vai para Capela. Aí da cidade de Capela para Aracaju ele não pode ir, porque senão vai fechar aqui. Então esse modelo mostra exatamente isso aqui, que na verdade ele tem que escolher apenas 3 roteiros, que foi o que a gente fez aqui. Escolheu esse aqui não pode ser escolhido. Seria o quarto. Por isso é que aqui aparece sempre o 3. Das 4 possibilidades, ele só pode escolher 3. Aqui a mesma coisa, todas as combinações possíveis de roteiros de 4 pontos, ele vai impedir a formação desses roteiros de 4 pontos, limitando aqui a escolha de apenas 3 rotas, né? 3 arcos. O quarto arco seria o de fechamento e ele não vai permitir isso. Aqui nós temos as variáveis de decisão não negativas e também as nossas variáveis de decisão serão binárias, né? Então, o problema foi colocado, foi modelado, aí precisamos ir agora para a planilha Excel, organizar as informações para poder resolver. Muito bem, chegando aqui na planilha Excel, eu já organizei as informações aqui, né? Pelo menos a planilha, né? De maneira que nos dê clareza aqui é o que a gente tem que fazer. Eu usei aquele modelinho básico, padrão das nossas planilhas, que eu estou usando desde o início, né? Eu tenho aqui as variáveis de decisão, mostrando aqui a origem e o destino de cada um, né? Ou seja, todas as variáveis que nós construímos lá estão aqui.
do ponto 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4, depois lá do 2 para o 5 e assim por diante. Coloquei aqui todos os preços das passagens correspondentes a cada um desses arcos, né? Cada uma dessas viagens individualizadas, né? Tá aqui todos os preços fornecidos lá pelo terminal rodoviário. Aqui estão as variáveis de decisão que vão ser respondidas de forma binária. Então vai ser 0 ou 1. 0 se esse arco, né, se essa viagem da cidade A para a cidade B foi escolhida, 0 se não foi escolhida e 1 se foi escolhida. Aqui nós vamos ter a fórmula da função objetivo, que na verdade é minimizar o custo aqui dessas viagens, né? Aqui nós temos aqueles grupos de restrições, o primeiro que garante que cada nó de origem vai ser visitado apenas uma vez, o outro que o nó J, que é o de destino, também vai ser visitado uma única vez, aquela restrição que impede a formação de sub-rotas com 2 nós, a outra que impede a formação de sub-rotas com 3 nós e a outra com 4 nós. Então vamos começar a fazer algumas amarrações aqui que ainda não foram feitas. Por exemplo, aqui a função objetivo, nós temos aqui que colocar o nosso somar produto, multiplicando, né, primeira matriz, os preços de todas as passagens aqui, multiplicado pela resposta das variáveis de decisão binárias. Então, quando for escolhido o 1, por exemplo, aí esse preço será escolhido e computado no cálculo lá do somatório. Quando não, ele vai ser descartado. Então, dou um OK aqui, está zerado aqui porque também a variável de decisão está zerada ainda, né? E aí eu começo aqui, eu preciso fazer o preenchimento aqui de toda essa planilha aqui, né? Então, esse aqui garante, essa parte aqui garante que cada nó de origem seja visitado uma única vez. E os nós de origem aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, eu preciso equipará-los às escolhas que serão feitas aqui. Eu preciso amarrar isso, né? Então, da origem, perdão, 1, que no caso é Aracaju, eu vou partir para 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Então, todos esses valores vão ser iguais à minha variável de decisão aqui, as minhas variáveis de decisão. E eu vou, obviamente, puxar aqui para me facilitar, né, até o 5. Então, dessa forma, eu tenho que a resposta do 1,5, 1,4, 1,3 e 1,2 estará aqui. E, obviamente, ele vai escolher isso apenas uma vez, né? Então, ele vai escolher isso apenas uma vez, não vai ter mais do que essa escolha aí, não. Analogamente, o 2,1, 2,3, 2,4 e 2,5 vai estar aqui. Então, nó de origem 2 vai estar aqui. Portanto, eu tenho aqui, né? Então, 2,1, 2,3, 2,4 e 2,5 aqui também, né? E aí eu acho que já caiu na lógica, né? O 3 agora que eu vou ter que colocar aqui, né? Então, coloco aqui também. O 2, aliás, 3, né? 3,1, 3,2, 3,4, 3,5, né? O 4, 4,1, né? 4, 2, 3 e 5. E por último, tenho aqui o 5. 1, né? 5, 2, 3, 4 e 5. Tá aqui. Então, tá ótimo. Os nós de origem eu já garanti que estão corretos, né? E agora os nós de destino, ou seja, quando o destino aí é que eu preciso escolher, né? Para o 1 aqui, quem vai ser, como é que a gente vai garantir que isso vai ser escolhido de maneira correta? Então, vejam bem aqui como é que a gente vai trabalhar isso.
O 1 como destino, olha aqui, aqui está o campo do destino. Eu preciso procurar 1 aqui nessa linha todinha. Então veja, o 1 está aqui, né? Olha ele aqui. Então veja, eu preciso colocar ele aqui, né? O outro 1 está aqui, né? O outro 1 está aqui. Vou fazer assim que fica mais... Opa, aqui eu não fiz. Preciso escolher, né? Aqui o outro 1 está aqui. E aqui o último 1 está aqui, né? Então eu preciso escolher. Para o 2, mesma coisa, né? Aí eu preciso procurar aqui, onde é que o 2 é destino. Opa, tá aqui logo de cara, no primeiro aqui, né? Então eu preciso fazer da mesma forma, né? Onde tem um outro 2 aqui, sendo destino, aqui. Outro 2 aqui, aqui. E o último 2 está aqui. Agora o 3. Agora eu vou passar mais rápido para não ficar cansativo, né? Então eu vou procurar o destino 3 aqui e vou acelerar um pouco o vídeo para preencher até o último aí. Muito bem, então fechamos aqui o nó de destino, né, J aqui, para todos os nossos destinos aqui. Agora vamos para esse grupo de restrições aqui que garante e impede a formação de sub-rotas com 2 nós, né? Essas sub-rotas precisam ser formadas aqui por... aliás, não podem, né, ser formadas por 2 nós, portanto a gente garante aqui que ela não vai ser formada aqui. Então, como é que a gente vai procurar isso aqui? Então, nós temos aqui, de acordo com as nossas restrições, eu estou repetindo elas aí para a gente poder acompanhar e não se perder. Então, 1, 2 e eu tenho 2, 1 também. Então, veja onde está 1, 2 e tenho aqui também o 2, 1. Né? Então, eu tenho que igualar aqui esses 2 pontos aos binários que vão aparecer aqui. Então, 1, 2 está aqui. E o 2, 1 está aqui. Né? Fechamos aqui. 1, 2, 2, 1. Agora, 1, 3. Onde está? Veja, está aqui. E está 1, 3. E agora o 3, 1. Está aqui. Então eu preciso colocá-los também da mesma forma que eu fiz para o 1, 2. Então agora 1, 3 aqui e o 3, 1. Aqui. Como essa lógica segue para os demais, então eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês irem apenas acompanhando aí. Aqui vamos lá 1, 4. Né?
Bom, fechamos aqui o impedimento da formação de subrrotas com 2 nós e vamos para o de 3 nós agora também. Da mesma forma, 1, 2, 2, 3, né? Então vamos seguindo a mesma lógica aí. Eu vou também acelerar o vídeo para a gente não ficar repetitivo, né? Bom, fechamos aqui o impedimento à formação de subrrotas com 3 nós e agora vamos para o impedimento à formação de subrrotas com 4 nós. Também vou passar rápido aqui, acelerando o vídeo para não ficar cansativo. Então terminamos aqui o preenchimento, né, impedindo a formação de subrrotas com 4 nós, né? Então fizemos todo o preenchimento. É bom ter muito cuidado, esse preenchimento às vezes é cansativo mesmo, né? Então tem que prestar muita atenção, porque se tiver alguma dessas ligações que a gente fez aqui fora errada, pode dar problema no modelo todo. Aqui eu vou, nessa coluna toda amarela, é o somatório de todos os pontos dessas linhas. Então eu vou por amostragem aqui pegar para vocês verem. Então é o somatório simples, né, de todas as linhas aqui, né? Então nós temos aqui esse rastreamento aqui mostrando todas as linhas são somadas e todas aqui a gente precisa prestar atenção nos sinais, né? Aqui também é a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui só para demonstrar. Lembrando que cada nó ou seja, de origem, precisa ser visitado apenas uma vez, portanto é igual a 1, seguindo lá as nossas restrições, a fórmula das nossas restrições lá. Cada nó J, ele também precisa ser visitado apenas uma vez, portanto é igual a 1, seguindo novamente a nossa modelagem lá. Já a restrição que impede, esse grupo aqui que impede a formação de subrrotas com 2 nós, tem que ser menor ou igual a 1, seguindo lá também as nossas restrições e obedecendo as explicações que eu dei lá quando eu formulei lá essa restrição. Da mesma forma aqui, para impedir a formação de subrrotas com 3 nós, menor ou igual a 2, né? E aqui, impedindo a formação de subrrotas com 4 nós, menor ou igual a 3 também, né? Repetindo aqui, lembrando que eu estou seguindo aquelas fórmulas lá que eu expliquei como é que foi montada lá, né? Como é que elas foram montadas lá, quando eu expliquei, quando eu montei de fato as restrições lá, né? Então estamos aqui com tudo amarradinho, né? No nosso Excel aqui, na nossa planilha Excel. Então acionando aqui o nosso solver, já que está tudo organizado, né? Então nós vamos colocar as nossas informações dentro dele aqui. Como é que vai ser isso? Bom, definir o objetivo. Está aqui a nossa função objetivo, né? Eu quero minimizar os custos da passagem lá, né? Combinada de todas as rotas lá do representante comercial, alterando, né? Essas células aqui, que são as minhas variáveis de decisão, obedecendo às seguintes restrições. Vamos lá.
todos aqui tem que ser igual a 1, né, que já está tudo do lado de cá. Vou adicionar. Todos aqui também tem que ser igual a 1. Todos esses aqui tem que ser menor ou igual a 1, que já está do lado de cá, né? Vou adicionar. Todos esses aqui também, menor ou igual a 2, que já está aqui, tudo certinho. E, por último, né? Todos aqui menores ou igual a todos esses 3 que estão do lado de cá. Preciso também dizer que todas as minhas variáveis de decisão terão que ser binárias. É a maneira dele me responder se escolheu ou não aquele trajeto. Dou OK aqui, tornar variáveis não negativas, vou mudar aqui para o simplex. Toda a minha inserção de dados no solver está aqui, então eu vou mandar resolver. Bom, acredito eu que ele tenha encontrado, né, uma solução. Veja que aqui nós temos escolhas diversas aqui, né? Tem vários zeros aqui, então ele escolheu algumas rotas, a gente já vai analisar elas, né? Aqui ele garantiu, se tem um aqui, é porque ele escolheu só de fato uma vez essa origem, e da mesma forma ele escolheu uma vez somente também o destino, então bateu aqui certinho, né? Aqui pode observar que ele também deu ou 0 ou 1 aqui, de fato ele escolheu apenas um trajeto, não permitindo a formação de subrrotas com 2 nós. Aqui também ele escolheu apenas aqui 2 trajetos daqueles 3 que ele tentaria formar, então ele escolheu apenas 2 trajetos, impedindo, portanto, a formação de 3, né? E aqui da mesma forma, né? Então ele acabou fazendo essas escolhas aí da melhor forma possível. E ele fez o seguinte: qual vai ser o trajeto finalmente, que é o que a gente queria saber. O trajeto vai sair, ele vai ser o seguinte: ele vai sair de Aracaju em direção a Propriá, que é o número 3 aqui. Depois de Propriá, número 3, ele vai para o 5, 3 para 5, que é de Propriá para Capela. Depois de Capela, que é o 5, ele vai para 2, Poço Redondo. De Poço Redondo, que é o 2, ele vai para o 4, que é Simão Dias, está aqui. E de Simão Dias, que é 4, finalmente ele vai para o 1, que é Aracaju. Então, obviamente, ele me dá a resposta aqui, muitas vezes ela fica alternada para lá e para cá, eu tenho que observar o mapa e observar as respostas aqui para eu montar o quebra-cabeça, né, conforme está aí no mapa do lado aí, sendo exposto aí para nos mostrar o que foi feito de fato aí. Então, meus amigos, esse é o problema do caixeiro viajante. Sem esquecer, claro, ele vai gastar R$ 124,85, né? O combinado dessas passagens aí, né, que ele cotou lá, ele vai gastar R$ 124,85. Lembrando que ele pode fazer esse trajeto de Aracaju em direção a Propriá, depois Capela, Poço Redondo, Simão Dias e Aracaju de novo, como ele pode fazer o trajeto inverso também. Ele pode fazer Aracaju, Simão Dias, Poço Redondo, Capela, Propriá e finalizando em Aracaju, tanto faz, né? Ele pode seguir no sentido, olhando para o mapa aí, ele seguiu no sentido anti-horário, né? Ele tomou esse trajeto, mas ele pode fazer no sentido horário também, vai dar no mesmo aí, né? Então, meus amigos, esse é o problema do caixeiro viajante. Nós encontramos uma solução aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí os comentários ou as dúvidas, que eu procuro responder. Não se esqueçam de curtir e até uma próxima.